Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos em mais uma live para compartilhar conhecimento científico, pensar em temas de extrema relevância, ainda mais agora em momentos de isolamento social, falar sobre depressão, adolescência, prevenção, habilidades sociais. Então, hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Vanessa Leme, aqui convidando-a para entrar para nosso encontro. Seja bem-vinda. Vamos. Oiê. Olá, bom dia, Bom dia, Vanessa. Tudo bem? tudo bem? Que bom. Eu estou contando aqui para o nosso pessoal que hoje o nosso tema é muito importante, né? Nós estamos vivendo, além da pandemia, uma, eu diria assim, que um estado social de muita vulnerabilidade, né, Vanessa? Especialmente para os adolescentes e para as pessoas menos favorecidas. Então, a gente vai poder fazer Sim. uma conversa muito crítica e muito contextualizada com as demandas atuais, né? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, Fernanda e toda essa turma que estava aguardando ansiosamente esse encontro, né? Queria inicialmente agradecer, Vanessa, a sua disponibilidade. Eu sei o quanto você está envolvida com tantas demandas da universidade, né? É, E o quanto que você está sobrecarregada, né? E é, poder estar muitos de nós. junto, muitos de nós. Poder estar hoje aqui com você, para mim, é uma honra muito grande, né? Ô, Andréia, Muito. muito obrigada. Eu é que quero agradecer em meu nome, mas também da minha equipe, né? As minhas alunas da graduação e pós-graduação, nós somos 13, né? Mulheres, meninas, como eu chamo. E para nós é uma oportunidade única estar podendo participar de um espaço que eu admiro muito, né? O Ser Educativo. Sei que tem outras colegas que eu acho que participam dessa iniciativa que vocês tiveram, trazendo um tema que é importante e, como você comentou, né? Falar sobre suicídio, ele é um tabu para a nossa sociedade, envolve muitos mitos, né? As pessoas pensam que às vezes falar sobre suicídio vai incentivar, mas, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, você falar de uma maneira adequada, pensando na prevenção, que é diferente de você, por exemplo, colocar fotos de pessoas que morreram por suicídio, uma divulgação equivocada, né, ou estimular de algum modo, mas a conversa aberta sobre o sofrimento humano, ela vai contribuir com a prevenção do suicídio. E falar sobre adolescência e suicídio, porque a adolescência ela também tem alguns rótulos sobre o que é ser adolescente, que às vezes dificulta nesse processo que envolveria pensar em ações preventivas. Embora a gente trabalhe lá nas escolas uma visão plural sobre a adolescência, ainda assim, permanece na sociedade que o adolescente ele é rebelde, né? Você deve às vezes trabalhando lá com os professores, escuta um pouco essa visão. São rebeldes, eles gostam de chamar a atenção, eles querem ficar sozinhos, que mais? Ah, ele está fazendo isso para chamar a atenção, principalmente na questão do suicídio. Ah, ele está falando que ele quer se matar para chamar a atenção. E o que a gente sabe hoje da literatura, de pessoas que trabalham com prevenção adolescentes, é que essas falas não devem ser ignoradas, nem por um adulto, por Sim. nenhum. São sinais, é um sinal amarelo que requer da gente um cuidado. Mas por que você está falando isso? Enfim, né? Então, veja, o suicídio e a adolescência, eles têm tabus, mitos, que às vezes dificultam falar sobre isso. E ter esse espaço aqui pode nos ajudar a pensar um pouco nessas estratégias nesse momento tão delicado. Eu queria também, além de agradecer, né, e dar boas-vindas para todo esse pessoal que está chegando, Vanessa, que estão tão interessados no nosso tema,
dizer para todos que estão aqui que esse aviãozinho que está aparecendo aqui embaixo, ao lado do comentário, a gente pode convidar pessoas interessadas. Então, convidem os amigos. Com certeza vocês têm um encontro assim, muito rico de orientações científicas, né? A professora Vanessa, ela é psicóloga, ela é docente do Instituto de Psicologia no programa de pós-graduação da UERJ. Ela tem uma formação muito intensa na área de desenvolvimento humano, de vulnerabilidade, de habilidades sociais, relacionamentos interpessoais, né? Ela tem uma dedicação, e se vocês buscarem por publicações da professora Vanessa, vocês verão que ela é intensa até mesmo nas suas publicações, né? A gente fala assim que a Vanessa é um brinde que a gente recebeu no grupo e a gente gosta sempre de valorizar o nosso grupo. Nós somos um grupo de pesquisa, né, Vanessa? Em relações interpessoais e competência social. Então, nós não estamos sozinhas. Eu também vou fazer os meus agradecimentos a toda a minha equipe, né? A professora Luciana Carla, a professora Fabiana Versucci, a Josia. Nossa, amigas queridas. Pessoas muito queridas e dedicadas à produção do conhecimento científico. Eu digo que eu fundei o Ser Educativo em equipe. Eu não jamais faria esse trabalho sozinha, né? E poder compartilhar, levar à sociedade conhecimentos que a gente produz com muita seriedade e que a gente quer disseminar da forma mais, possivelmente, assim, da forma mais gratuita ou de baixo custo, para que as... Cortou um pouquinho para mim o som. Oi, voltando. Então, nós produzimos todos esses conhecimentos e queremos disseminar isso da forma mais singela e possível, né, dentro do nosso contexto. A professora Vanessa, gente, ela é coordenadora de um programa, do PRODIN, né, Programa de Extensão em Desenvolvimento Interpessoal para a Prevenção do Suicídio e Promoção de Saúde Mental na Vida. Né? Então, vale a pena vocês seguirem também o Insta do PRODIN. Né, Van, se você conseguir colocar aí no comentário o @Prodin, para que todos possam lá conhecer esse lindo programa que você faz e que você vai, então, compartilhar um pouquinho com a gente. Eu vou agradecer que tem um pessoal, alunas e ex-alunas orientando as minhas seguindo. Por favor, façam isso, é a minha primeira live. Eu tenho medo de derrubar o celular na hora de digitar. Então, eu estou aqui assim, bem... respirando, controlando as emoções, fazendo uma regulação emocional. Veja só, gente, o desafio. E aí eu vou pedir que as minhas amigas, parceiras lá no grupo, coloquem aqui para não acontecer nenhuma derrubar o celular nesse caminho. Então vamos seguir, gente. Seguir PRODIN, UERJ, né? Que estão disseminando todo esse conhecimento científico produzido em equipe, né? E conta então para nós, Vanessa, como que tem sido esse projeto? Desde quando ele começou? E que demandas foram essas que vocês receberam aí na UERJ? Sim, é bom contar um pouco da nossa história, que vai mostrando um pouco como a gente trabalha, até chegar no momento que a gente vai falar sobre estratégias de prevenção, como a gente pode fazer dentro da nossa família, com os estudantes, né? Esse projeto, ele surgiu... Van, deixa eu só agradecer, nós temos a presença da professora Lisa. Lisa, por favor, Andréia, vai fazendo, porque eu não consigo, assim, prestar atenção em tudo que eu falo. Gente, é muito lindo ver a Lisa aqui com a gente. Lisa, seja bem-vinda. Né? A Lisa que também eu tô emocionada. Você sabe que eu compartilhei com algumas pessoas que era a minha primeira live. E, olha, que desafio, né? A gente está sendo lançado, né? Porque professora, eu estava conversando com algumas alunas, é desafiante estar aqui, porque é diferente de um congresso, a gente às vezes fala, claro, a gente fala na escola, eu sento no chão com os estudantes, faço roda de conversa, mas aqui a gente quer levar com uma linguagem simples, mais esclarecedora, um conhecimento científico, porque é a ciência que respalda as nossas ações, né? Com certeza. E eu falei para elas assim mas ao mesmo tempo, nós precisamos ocupar esse espaço. Sim. Com o nosso trabalho, o trabalho do nosso GT, da nossa equipe, que é um trabalho tão cuidadoso, tão rigoroso. E se a gente não ocupar esses espaços, eles podem ser ocupados por outras linguagens que não é a ciência e que vai corroborar
né, com esses discursos de preconceito, de discriminação, de tabus relacionados, né, ao suicídio, e que não respeita a pluralidade, não vai contribuir. Então, nós estamos aqui, acho que todo mundo, né, André, se lançando aos desafios que essa pandemia nos trouxe, aí aqui profissional. Bom, então, muito obrigado por quem pôde estar aqui, quem vai estar aqui um pouquinho, contribuindo com esse momento único na minha trajetória, no nosso grupo, né, Andréia? E expressar sentimentos é importante, demonstrar isso em lágrimas. Olha só, né? Eu falo que a nossa. Online, o que a gente... às vezes a gente consegue não demonstrar, né? Mas aqui eu não consegui me segurar. É muita emoção mesmo. Mas é uma alegria muito grande, Vanessa, a gente poder ter um público que está sedento desse conhecimento e a gente poder contar todo esse percurso que a gente vem há anos produzindo, né? Claro, e lá na UERJ, assim, fazendo já, né, uma relação, desafios. Nunca pensei em trabalhar com suicídio e não sou uma especialista, é importante dizer, né? Há pessoas especialistas que focam só nisso, inclusive por uma perspectiva clínica, que fazem um trabalho de pós-venção, um tratamento clínico psicológico. Não é esse o foco dos meus trabalhos. Nosso foco é prevenção. E como surgiu lá na UERJ, porque a UERJ é um prédio de 12 andares e tem um histórico, né, tinha um histórico de suicídios, né, de mortes por suicídios. E durante uma apresentação, eu fui comentar sobre habilidades sociais e a pessoa que coordenava um grupo lá, que era a UERJ pela Vida, ela conhecia sobre as habilidades de vida, que tem relação com as habilidades sociais. Eu não vou entrar aqui em uma discussão teórica sobre isso, mas ela... Vale a pena, Vanessa, a gente só falar rapidamente o que são as habilidades sociais e o que são as habilidades de vida e como que elas se relacionam, porque o nosso público está sedento também desses esclarecimentos. Tá. Bom, habilidades de vida, ela é muito mais conhecida lá pela Organização Mundial da Saúde, foi cunhada já há alguns anos, e envolvem habilidades como, por exemplo, lidar com estresse, pensamento crítico, autoconhecimento, né? São, acho que, 10 comportamentos e relacionados a pensamentos e cognições. Alguns dessas habilidades de vida, elas são parecidas com as habilidades sociais, mas nem todas. No nosso grupo, né, nós trabalhamos com as habilidades sociais, entendendo como vários comportamentos, né, que são valorizados numa determinada cultura e momento histórico. Então, por exemplo, expressar empatia, assertividade, expressar sentimentos, solidariedade, e que também estão dentro dessas habilidades de vidas. Mas o foco das habilidades sociais é mais relacional. Né? Ela tem, então, assim, esses comportamentos, as habilidades sociais, elas vão favorecer interações sociais positivas. Né? Então, assim, eu vou melhorar as minhas relações, não só entre as pessoas que estão perto de mim, da minha família, mas também do meu grupo, vai ter um impacto na nossa sociedade, porque a gente se pauta, né? Quando a gente leva essa aprendizagem, que as habilidades sociais, elas são aprendidas. Elas podem ser aprendidas, por exemplo, informalmente, quando uma mãe ensina seu filho, agradece, né, que seria a civilidade, diz obrigado, mas também formalmente, intencionalmente, que é o que a Andréia desenvolve, né, essa intenção de levar a assertividade, expressar sentimentos, a empatia, intencionalmente, que os professores ensinem isso. Ou que os estudantes ensinem entre eles, que é um pouco que a gente trabalha nas oficinas, e sempre buscando, né, ampliar os conhecimentos relacionados aos direitos humanos, ampliar ou levar esses conhecimentos humanos. Né? Por isso que também a gente tem não só um treinamento, algo que não tem uma criticidade, um pensamento reflexivo, né? E respeitando, assim, os direitos humanos. Então, na área da saúde, as pessoas conhecem muito as habilidades de vida, mas pouco sobre habilidades sociais. Mas numa palestra, eu expliquei um pouco as diferenças e as conexões entre eles, conceituais, e ela viu como uma maneira, um caminho de se pensar em prevenção na universidade. Num primeiro momento, com os estudantes. Né? Aí eu fui atrás, nós fomos atrás da literatura,
E começamos a identificar que alguns fatores de risco relacionados ao suicídio, eles poderiam ser, digamos assim, minimizados ou às vezes bloqueados por meio de alguns fatores de proteção ao suicídio. E dentre esses fatores de proteção ao suicídio, a gente tem a qualidade das relações interpessoais. E as habilidades sociais seriam esse canal, né, para se fazer isso. E no meio dessas palestras, lá dentro da universidade, numa campanha do Setembro Amarelo, haviam diretores das escolas, da FATEC, CapUERJ, e começou a nos chamar para fazer palestras para os professores e para os estudantes. Num primeiro momento, né, Andréia, nós fazíamos algo mais psicoeducativo, formativo. Então, com o tempo, nós fomos nos complexificando, refinando a nossa forma de atuação. E a ideia seria trabalhar, então, em modelos de oficina com esses estudantes ou também com os professores. Então, eles falam sobre situações que causam sofrimento e que nós sabemos que isso estão relacionados a fatores de risco, por exemplo, do suicídio. Por exemplo, pessoas que sofrem discriminação, o bullying, a discriminação, pessoas de grupos de LGBTI. Isso aumenta o sofrimento e pode levar, né, ao suicídio. Então a gente trabalhava dentro dessas oficinas, eles trazem esses eventos, essas situações que envolvem discriminação e preconceito. E a gente escolheu algumas habilidades sociais, como a empatia, a assertividade, para trabalhar esses temas. Então, pensando na prevenção, porque essas situações, né, que envolvem esses temas, eles levam ao sofrimento. Então, nos últimos tempos, a gente tem trabalhado assim, um modelo mais participativo, construindo junto com os estudantes, tentando assim, valorizar um protagonismo juvenil. Isso também é importante na prevenção, né, do suicídio. E para que esses adolescentes, eles possam, os adolescentes, os estudantes, mas também quando a gente trabalhava com os professores, haja uma construção coletiva de estratégias dentro das escolas. Bom, se dentro dessas oficinas a gente percebeu vários relatos sobre racismo, então, e isso é um fator de risco para o suicídio, principalmente com os adolescentes, o que a escola pode fazer em coletivo? Né? Aí, a partir dali, ir formulando estratégias. E as habilidades sociais, elas ajudam. Porque se eu consigo, como você fez nesse momento, você expressou as suas emoções, né? Você chorou. Se por meio das habilidades sociais eu falo, eu não tô bem. Se um adolescente ele consegue falar, eu não tô bem, eu tô sofrendo. Eu tenho pensado em acabar com a minha vida. Se ele expressa isso, quem está ao lado dele vai conseguir ajudar. Vai conseguir identificar. Eu e a Josi estamos nessa jornada, né? A gente recebeu muita demanda para promover redes de apoio para adolescentes. A gente teve aqui em Ribeirão alguns casos bem disseminados, assim, de suicídio e de tentativas, né? E nós fomos também pensando nessa causa e por conta desse nosso envolvimento com a temática da saúde mental, a gente também criou um programa, né? E aí, coisas que têm chegado e que a gente tem trabalhado, que tem nos ajudado dentro desse conjunto de habilidades sociais, né? A gente tem trabalhado muito a expressão de sentimentos, porque os estudos da Josi Campos, né, e até o livro dela mostra que os adolescentes, conforme eles vão crescendo, eles vão achando que é vergonhoso expressar sentimentos. Justamente. Né? E aí, quando e às vezes ele tem uma negação assim do que ele está sentindo. Não, mas eu não estou sentindo nada, né? Eu acho que você está tocando num ponto que de maneira transversal eu tenho tentado fazer um exercício no meu grupo, né, de discutir questões de papéis de gênero, né? Por que adolescentes, as formas como nós somos sociabilizados, né? Por que os adolescentes ou as adolescentes e os adolescentes eles se expressam emocionalmente de maneira diferente, né? Que práticas culturais na nossa sociedade, né, brasileira e no mundo
contribui para que, às vezes, meninas falem mais sobre os sentimentos e meninos não. Então, um dado interessante da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, no mundo, né, quem morre hoje, a segunda causa de morte, principal causa de morte no mundo, é a morte por suicídio, e a faixa etária vai dos 10 aos 24 anos, né? E quem tenta mais faz tentativas de suicídio são as meninas, mas quem tem é mais efetivo são os meninos, porque ele tem mais acessos, né, às formas. Mas também tem, e aí a gente vai fazendo esses cruzamentos que envolvem classe social, aspectos étnicos, raciais e gênero. Então, aí a gente tem que meninos negros de baixo nível socioeconômico sofrem mais, morrem mais por suicídio, né? E as populações vulneráveis, né? Pessoas que pertencem a grupos vulneráveis, que a Organização Mundial da Saúde chama atenção, os grupos indígenas, imigrantes, refugiados, populações GLBT. Então, veja que pensar em prevenção com o suicídio vai envolver fazer um olhar diferenciado sobre quem é esse adolescente que você está trabalhando. E isso é importante lá nas nossas ações, Andréia, porque a gente trabalha principalmente, eu acho que essencialmente, né, até hoje, com as escolas públicas no Rio de Janeiro. E que quem é a população dos estudantes? São os estudantes moradores das favelas, que já têm pouco acesso, um acesso muito precário aos serviços de lazer, de segurança, de saúde mental adequada, né, para pensar em prevenção ao suicídio é essencial ter o acesso, e que sofre as diversas formas dessas discriminações e preconceitos, e que vão levando a um sofrimento. Então, nas nossas oficinas lá, né, com os estudantes, a gente procura identificar nas escolas essas situações que aumentam a chance do sofrimento e que pode levar, né, a aumentar a chance do suicídio, e trabalhar por meio dessas habilidades sociais, né? Então vamos escolher como a assertividade pode ajudar a lidar com episódios de racismo estrutural. Vamos discutir sobre os papéis de gênero, porque algumas pesquisas vão demonstrar que as meninas, por essas práticas de sociabilização, expressa mais sentimentos, fala, elas vão demonstrar seus sentimentos, e as professoras se sentem mais à vontade de perguntar para as meninas do que para os meninos. Aí protege mais as meninas em alguns momentos da vida, né? E então isso são questões que tem que atravessar, assim, no nosso entendimento, atravessar as nossas discussões para pensar em estratégias de prevenção, né, com esses adolescentes. A Samantha, que é uma mãe super presente, é uma estudiosa, ela tem um filho com TDAH. Ela está sempre nas nossas lives e ela está aqui nos perguntando, Vanessa, se a gente tem algum estudo que fale sobre a relação entre TDAH e suicídio, se você conhece alguma coisa. TDAH, especificamente não, mas eu posso procurar. Tem uma colega nossa do GT que trabalha com pessoas com deficiência, que é a Patrícia Lorena, e a gente pode procurar. Sabe por que a gente não sabe tão bem? Porque geralmente essas populações são inviabilizadas em seus discursos, né, Andréia? Então, não são muitos assim. Claro, cada vez mais você vai tendo estudos que vão mostrando esses cortes. Suicídios com populações de jovens negros, suicídio em populações que sofrem discriminação, população de LGBTI, e a população, né, as pessoas que têm deficiência, às vezes não tem voz e espaço. Talvez por isso que a gente não saiba. Eu não consigo pensar. Mas ela chamou a atenção que pode ser uma população vulnerável, mais difícil de se identificar, mas que não quer dizer que não mereça atenção e cuidado, não é? O que eu conheço são estudos que mostram a relação entre dificuldades em habilidades sociais, de comunicação, expressão de sentimentos. Isso, então. E TDAH. Então, assim, será que o TDAH pode trazer uma dificuldade? Aumenta a vulnerabilidade, né? Isso que eu pensei. Então, essa é uma questão que eu nunca investiguei com esse olhar focado
para esse problema, mas a relação entre TDAH e dificuldades em habilidades sociais, ela já está estabelecida na literatura. A gente já tem estudos nacionais e internacionais que falam sobre essa relação. E aí a gente vai ter questões que são desdobramentos, como você está dizendo, né? Então, que vão sofrimento, se essa pessoa vai sofrer estigma, ser excluída dos seus pares. Vamos pensar num adolescente, né, que tem o TDAH e ele é excluído nos seus grupos, ele está sofrendo bullying, cyberbullying. Ele tem ali um acúmulo, né, ele pode ter de estigma sobre ele, né? E isso vai acumulando, levando a um sofrimento, porque a gente pode pensar nesse olhar mais amplo de um grupo vulnerável ao sofrimento, porque a nossa sociedade ainda caminha para relações mais plurais, para debater essas questões. É um tema interessante. Eu vou procurar. E posso enviar para você, juntas, viu? A gente pode compartilhar depois. A ideia, gente, é que a gente se torne aqui uma rede de trocas, né? Que vocês sintam-se acolhidos para buscar por nós, né? Seja lá no Prodinha, Vanessa Leme ou no Ser Educativo, para a gente ampliar esse diálogo e para vocês irem sempre em busca de evidências científicas. Às vezes a gente tem uma hipótese e aí a gente busca na literatura, né? E a gente vê que já existe alguma coisa publicada e fala às vezes coisas que nos ajudam a entender a nossa hipótese. Nem sempre confirmando a hipótese, mas pode ser que a gente encontre indícios. Então, esse caminho da busca do esclarecer dúvidas e do pensar em estratégias a partir da pesquisa científica, do conhecimento que está produzido, é o que a gente está propondo, né, Vanessa? Sim. Pensando aí no nosso foco, que é a questão do suicídio na adolescência, você falou um pouco do como que vocês atuam, né? Em relação à prevenção do suicídio. Você falou que vocês começaram com um grupo restrito aos universitários, né? Depois nós fomos... Isso, depois nós começamos a trabalhar com oficinas com os estudantes. Nessas oficinas a gente trabalhava, por exemplo, com memes que menosprezavam a saúde mental. Inclusive, uma das cartilhas, a gente fez uma cartilha que a gente montou, que a gente trabalhou nessas oficinas como um gatilho para nossa discussão, né? No grupo, ela também está lá num link que está no nosso Insta, a gente compartilhou, e ia identificando essas situações de sofrimento, às vezes sofrimento velado, e construindo junto com esses adolescentes estratégias pautadas em algumas classes de habilidades sociais. Então, como a empatia pode ajudar você a expressar o sentimento, contar para um amigo, acolher um amigo que está sofrendo muito, porque está sofrendo discriminação racial. E num primeiro momento, nem eles identificam com esse nome, né? Às vezes, se eles não fazem parte de um coletivo negro que aumenta a capacidade de reflexão deles, eles vão falar, fala que o meu cabelo é ruim, né? Então, a gente tem essa preocupação de ampliar um pouco essa discussão, né? Com relação a aspectos étnicos, raciais e de gênero. Então, a gente começou com os estudantes e, paralelamente, com professoras e professores, orientador educacional. No final do ano passado, a gente fez 4 encontros com orientadores educacionais da rede, aqui da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, e assim, isso foi um outro passo importante na nossa trajetória, Andréia. Nós começamos com alguns convites pontuais, depois a Secretaria conheceu o nosso trabalho de algum modo, não sei exatamente como, e nos procurou, né? Tem uma equipe psicopedagoga e a gente tem feito parcerias com eles. Né? Esse ano, inclusive, a gente ia dar sequência nessas oficinas, em várias escolas espalhadas pelo estado, mas veio a pandemia. Né? E aí essa cartilha foi também um incentivo deles de pensar como que a gente pode levar de algum modo, né? E um dos trabalhos, o ano passado ele foi feito majoritariamente com os estudantes gremistas. Não sei se você é da sua época ou da minha época, que tinha os grêmios. Os grêmios, eles ficaram enfraquecidos há alguns anos aqui no Rio de Janeiro, pelo que eu entendi um pouco da história, né? Tenho uma orientanda, mas eles vêm ganhando forças. Né, alguns anos, já há alguns 2, 3 anos. Então, a ideia é que a gente fez essas oficinas com os gremistas, para que eles pudessem fazer
um trabalho de identificar as situações que causam sofrimento, né? Escutar, acolher e encaminhar. Então, esses estudantes, alguns estudantes gremistas, eles fariam essa ponte entre os seus pares que estão em sofrimento, até chegar a professor, o professor, a família. Porque nas escolas públicas, às vezes são escolas que têm mais de 1.000 alunos. Numa sala de aula você pode ter até 40 estudantes. E o professor, a professora, o professor, eles ficam às vezes angustiados. Mas como eu vou perceber se ele teve uma mudança de comportamento, um adolescente? Sim. Como eu vou perceber que ele está chegando todo dia com uma roupa de frio, tentando às vezes esconder um comportamento, né, que ele está se cortando, né, tendo um comportamento autolesivo, porque às vezes adolescente ele veste, é estilo. Então, quando você vai levando esses conhecimentos, alguns sinais, algumas mudanças, você trabalha com esses estudantes gremistas, eles vão fazendo a ponte entre os outros, né, e depois ampliando para uma discussão mais geral envolvendo toda a escola. A ideia é uma atuação em rede. É isso aí que eu ia dizer, criar essa atuação rede em rede de apoio e ensinar os próprios jovens, né, para que eles se ajudem, para que eles tenham uma sensibilidade, um olhar para o sofrimento do outro, né? Então, Sim. Que é uma questão Isso. também, né? Então, assim, eles estão na flor aí da idade, né? Cheio de hormônios, cheio de vontade de se constituir enquanto grupo. A gente sabe que é uma fase muito importante em que eles assumem posturas até mesmo para se sentir pertencidos, né? E às vezes se a gente não der essas dicas de como que eles podem abordar, de que sinais eles podem observar, para que eles próprios se constituam redes de apoio, né? Sim. Isso, assim, pensar na estratégia foi algo que a gente demorou um tempo, foi ler, estudar. Porque como você vai fazer uma prevenção, né, de suicídio e promoção de saúde mental em espaços escolares sem um viés clínico? Né? Tem professores do meu departamento que trabalham, mas a ideia é você fazer uma discussão mais ampla, né? Você levar um conhecimento e pessoas que vão ali disseminando esse conhecimento. E nada melhor do que isso quando um adolescente conversa com outro, né? E tem, claro, professores, às vezes um orientador que vá mais cuidadoso, mais sensível, que está também disponível a fazer essa mediação com, às vezes, uma outra pessoa do contexto escolar que não se sente ainda muito à vontade para tratar de alguns temas. E isso, né, tem estudos que vão mostrando isso vai favorecendo a gente identificar. Porque às vezes, André, aqui nas escolas, né, tem a situação, né, de adolescentes que morrem por suicídio. Nossa, mas a gente não percebeu nada. Então tem um professor, aconteceu um caso na sala dele, eu não percebia nada, a professora se sentiu muito culpada, muito angustiada. Aí foi feito, né, um trabalho com outro grupo, trabalho de pós-venção. Porque é difícil, né? Os sinais não são claros e a ideia é ir fortalecendo a confiança. Aí vem as habilidades sociais, você expressar os seus sentimentos, você falar, você buscar ajuda, né? Para que você vai identificando e tente. Você vai conseguir fazer isso todas as vezes, né? A gente trabalhava lá. Não. Mas você não vai se sentir culpado, e mesmo as famílias se sentir como se não fez nada, que eu devia ter feito alguma coisa. É difícil, né? Por isso que a prevenção, ela vai também com esse olhar de a gente entender, e aí vem que o suicídio, ele não tem uma única causa, né? É um outro mito. As pessoas buscam, às vezes, uma causa biológica, uma relação, é isso e levou a isso, né? Porque passou por isso, aconteceu isso ao longo da trajetória. E o suicídio, ele vai ser um fenômeno multideterminado. Ele é uma interação complexa, né, de processos que vão envolver aspectos biopsicossociais, mas também questões políticas, econômicas, né? E eu acho que esse momento de pandemia e o impacto dessa pandemia, que não é só, que as pesquisas têm mostrado, o impacto dessa pandemia, ele não está sendo só econômico e social, ele é interpessoal e psicológico. Por isso que a gente já tem algumas
Eu li uma matéria que saiu da Folha, que teve um aumento, né, das ligações por suicídio e tentativa. Então, se não existe uma causa, né, é claro que às vezes num primeiro momento dá um alívio, é porque aconteceu isso. Mas isso também traz problemas de muitas outras ordens, né? A gente não caminha na nossa sociedade para enfrentar, como a gente comentou, essas outras situações que vão levando a sofrimento, né? Exclusão Sim. social, racismo, uma sociedade que não lida com a diversidade sexual e de gênero, enfim, que vão levando aí a sofrimentos, ou que, por exemplo, que tem um estigma das pessoas que têm doença mental, uma das coisas que a gente trabalha muito nas campanhas de Setembro Amarelo, né? Que ter depressão vai ser rotulado como fraco, se você falar que você, um adolescente, está fazendo um atendimento psicológico, ele é maluco, é um maluco. Então a gente tem que ir rompendo com essas visões preconceituosas na nossa sociedade para, de fato, prevenir. E, claro, lutar para que a gente tenha cada vez mais um acesso universal e de qualidade de saúde pública e para mental, né? Porque se a gente identifica e faz um tratamento adequado, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, ou os dois juntos, é isso. Então, assim, o suicídio, ele é evitável. Porque muitas coisas vão acontecendo antes até chegar nisso. E uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam aos professores, ao longo da minha trajetória, né? As pessoas antes questionavam, mas suicídio se previne? Né? A pessoa que quer, são os mitos, quer se matar, se mata. Ou ela é corajosa ou ela é a covarde. E uma outra questão, né? Adolescente se mata, mas por que adolescente se mata? Então, não tem um fator, há condições pessoais, relacionais, de vida, né, que vão sendo atravessadas por aquilo que a gente estava comentando, classe social, aspectos étnicos raciais, enfim, que vão tornando mais vulnerável a ausência de uma rede de apoio, exposição à violência, às vezes dentro da família, enfim, que vão ali se configurando para chegar a esse desfecho final que pode ser a morte por suicídio. E que geralmente, né, seja tanto com adultos ou com adolescentes, dos relatos, aquelas pesquisas ou trabalhos que procuram ouvir, às vezes, as pessoas que sobreviveram, né, a uma tentativa, ou com os adolescentes que pensam, é que eles querem acabar com a dor. Eles querem matar a dor, é o sofrimento. E aí vamos falar um pouquinho dessa banalização da dor. A Luar tá compartilhando aqui coisas bem interessantes, né? Que às vezes o adolescente, ele nem consegue muito bem verbalizar essa dor, né? Porque a dor tá banalizada. É como se ele não pudesse, esse sofrimento não é válido, né? É como se ele não pudesse falar sobre isso, porque ele se mostraria aí frágil, né? Com muito mimimi, etc, né? Sim, se a gente for pensar, né, no contexto da pandemia, às vezes muitos adolescentes, eles têm uma preocupação nesse momento, né, se a gente for falar, de trazer mais preocupação para as famílias. Isso. Muitas famílias estão passando dificuldades financeiras, os adolescentes percebem os pais, né, a angústia, por exemplo, se eles estão trabalhando das suas casas, a partir das suas casas, né, com medo de perder os seus empregos ou já perderam. Então, eles não querem, às vezes, levar mais preocupações, como nós adultos também. Sim. As famílias, às vezes, têm dificuldade, como eu falei, há muitos mitos e tabus, se eu não posso falar, porque eu vou incentivar. Então, isso vão criando dificuldades. Nesse momento, né, André, eu fiquei pensando na dificuldade de falar sobre sentimentos, enfim, veja a importância da escola. A escola, ela é um espaço onde, para muitos adolescentes e jovens, era onde eles encontravam os seus pares ou uma professora acolhedora para falar sobre os seus sentimentos. Às vezes eles não têm esse espaço na família, mas tinha na escola. Uma adolescente, por exemplo, ela poderia encontrar no apoio de uma professora, conversar com ela e falar que ela gostaria de assumir uma orientação sexual para a família.
E a professora pode fazer aí esse trabalho junto com eles, falar do sofrimento ou levar para um colega. E nesse momento, né, de pandemia, de isolamento social, a gente tem no Brasil milhões, né, de adolescentes e jovens fora da escola e de um espaço que muitas vezes para eles era um espaço de troca, de proteção, de compartilhar sentimentos, que às vezes não vai ter na família, mas vai ter na escola. Claro que a gente também não pode deixar de considerar que muitos adolescentes e jovens não estão em isolamento ou estão em isolamento muito precário, porque se a gente considerar que a maior parte da nossa população é de baixo nível socioeconômico, vive em condições de miserabilidade, muitos deles saíram da escola e foram trabalhar com os pais, né, com as famílias, porque a gente não teve até agora do nosso governador, né, um apoio institucional adequado para a gente manter um isolamento. Mas houve um afastamento de um espaço que, embora às vezes produza e reproduza sofrimento, preconceito e tudo mais, é um espaço muito importante de proteção e dessas ações de intervenção. Então a gente pode pensar aqui, e agora? Né? E aí foi essa parceria da Seduc, como a gente pode criar canais para levar estratégias de prevenção ao suicídio, um acolhimento, nesse momento onde eles não estão nesse espaço tão importante que é a escola, com as suas professoras e professores, com colegas que vão acolher. Porque nas oficinas, Andréia, que a gente fez ano passado, com os alunos, né, eles falavam, olha, eu estava sofrendo, eu consegui, né, assumir a minha identidade de gênero porque o meu amigo falou, vai lá, tal, tal. Então, o apoio entre eles é importante nesses momentos. E agora não tá, né? E o que a gente vê? Eles estão fora do espaço da escola, às vezes eles não têm acesso a uma internet muito precária para acessar suas redes, fazer uma troca, assistir um vídeo, a gente tem que considerar isso. Eles também, uma aluna minha de doutorado, ela tá dando aula da casa dela, né? E ela comentou que muitos desses adolescentes hoje eles estão angustiados com os projetos de futuro, com a esperança ela tá diminuída, e isso aumenta a chance da gente pensar, né? Aumenta a chance de pensar em suicídio, né? Que a vida, a desesperança, ela tem um impacto muito devastador. Assim, a falta de esperança, ela tem um impacto muito grande em adolescentes, nos jovens. Porque eles estão ali nesse momento onde o que eu vou ser, o que eu vou fazer, o que espera de mim, né? E as cobranças, a gente ainda não sabe quando tudo isso vai terminar, embora a gente saiba que em algum momento vai terminar, né? A percepção dos adolescentes diante disso é diferente do que nós adultos, do que é diferente das crianças, que uma amiga minha comentou assim, as crianças, elas, nessa pandemia dentro de casa, é como elas estivessem numa viagem de carro que nunca termina, que elas ficam assim, quando a pandemia termina? Quando a pandemia termina? Quando a pandemia termina? As amigas estão aqui e elas estão doidas para brincar, né? Elas fazem rapidinho as tarefas e aí elas vão fazer outras coisas, né? A gente tem uma condição diferenciada, né? E que a gente não pode generalizar. E aí, se a gente pensar nessa população que está mais vulnerável, com uma chance maior aí de desesperança mais intensa, porque todos nós estamos sentindo isso, né? Como será o nosso futuro? Nós estamos todos nessa situação, né? Então, não tem ninguém que não esteja preocupado com o futuro, né? E eu digo sempre, eu me incluo nesse processo, mas é diferente, né, Vanessa? É uma questão de sobrevivência. Isso, e aí vem justamente a especificidade que os adolescentes, na sua pluralidade, nos diferentes níveis de vulnerabilidade a que eles são expostos, né? Vai ser diferente. Menos ou mais apoio, você está tendo que trabalhar. Então, a gente tem que olhar por isso. Mas, de todo modo, o nosso papel da família, e se tiver adolescente assistindo, é oferecer a disponibilidade, ficar atento a sinais. E eu acho que agora, eu não sei como que está o momento aí, estou olhando aqui o tempo, acho que eu posso falar de algumas estratégias. Isso, eu acho que agora a gente está com o tempo já em contagem regressiva. Então, né? vamos lá.
Eu acho É super um tema importante. A intenso, gente não é? é muito intenso, as pessoas estão super participando. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. E depois mandem ideias, que outras coisas vocês gostariam que a gente compartilhasse, né, Vanessa? Eu acho que tem tanta Tá. coisa que a gente vem produzindo e que a gente tenha mais espaços de diálogos. Então, que sintam a vontade de pedir, ó, gente, comente tal assunto, a gente, né, tragam as necessidades para que a gente possa também, dentro do possível, acolhê-las, né? Agora, vamos falar um Uhum. pouquinho, Vanessa, dessas estratégias de prevenção nesse Sim. momento de isolamento. O que que a gente pode estar fazendo? A gente É, sabe que tem todas essas aham. condições postas em diferentes classes sociais, e o que que a gente pode fazer? A gente tem Uhum. professores, a gente tem pais, a gente tem adolescentes aqui, né? Isso. Eu fui olhar um pouco o que a gente tinha feito com os estudantes e fiz uma adaptação pensando neste momento, né? Pensando Aham, em incluir aqui, né? Em acionar, né? Possibilitar que essas famílias, esses adolescentes, eles se ajudem, eles mobilizem as suas redes. Lá na nossa oficina, a gente trabalhava com quatro aspectos nessas uhum, estratégias. E que aqui eu vou chamar de reconhecer, escutar, acolher e ajudar, né? uhum, Adaptando. Então, o primeiro que seria reconhecer. Então, assim, para o adolescente e se a família, enfim, observar, assim, como a gente comentou, as suas emoções, pensamentos e sentimentos nesse momento. Fazer uma uhum, autoobservação, né? Claro, como a gente comentou, não, todo mundo está sofrendo, todo mundo está angustiado, a gente se sente mal, pode ter dias, pensar em morte, isso acontece com todo mundo. Mas esse uhum. momento é um momento de uma tensão maior. Então, assim, não estou conseguindo dormir já há muitos dias. A minha rotina, ela está completamente desorganizada. Eu tenho me alimentado muito mal, comendo muito ou de menos, muito irritado, muito nervoso. Então, assim, a gente tem que observar essa a intensificidade, sabe? Tem que estar intenso, né? E causando um desconforto e te isolando, no caso dos adolescentes, mais isolado, com vontade de não sair da cama, ou fazendo, ou só assistindo séries sem parar. Então, essas é algo para a gente prestar atenção, observar o quanto isso, e se você perceber que isso está tá demais, está causando desconforto, insônia, tem que buscar ajuda. Então, reconhecer. Quando você faz essa auto-observação dos seus sentimentos, pensamentos, você também, né, Andréia, você vai passar a estar mais sensível. Você vai Desculpa, passar a gente. estar mais sensível a observar o outro. Né? Uhum, Se os pais fazem isso com eles próprios, como eu estou nesse momento de pandemia, eles também vão ampliar a sua sensibilidade de se colocar no lugar do uhum, filho. Né? Então a gente vai começar a trabalhar aí com a empatia, né? Você tem que uhum. se observar, ver se eu estou sofrendo, o outro pode estar sofrendo, apesar das diferenças, né? E aí eu posso começar a agir, a pensar em estratégia. Então, o segundo seria a gente olhar, fazer essa escuta. E aí, por exemplo, eu me observei, enfim, eu vou procurar, então, para o meu colega, para o meu amigo, para o meu namorado, hoje é dia dos namorados, né? Vamos oferecer essa disponibilidade de escuta. Uma escuta que vai ser, neste momento, assim, ó, mediada por mensagens, por uma ligação, né? Por um telefonema, de assim, essa mediação, mas disponibiliza, olha, eu estou aqui para te ouvir, vamos conversar, né? Assim, disponibilizar essa escuta vai começar a abrir espaço, uma brechinha para os diálogos, para a gente para o outro se sentir à vontade, principalmente no adolescente, falar sobre o que ele está sentindo. E não é fácil. O adolescente ele não vai se deixar relevar, se deixar revelar rapidamente. Por mais que, ainda mais para a família, né? Ou para um amigo, você tem que. É uma brechinha que você vai ali, vai e vai tentando abrir um pouquinho com a confiança. E essa escuta, olha, o que você fez hoje? Você tá como você está se sentindo? E você pode até usar uma estratégia, assim que a gente chama né, uma autorrevelação. Sabe que eu também não estou me sentindo bem esses dias? Eu ando muito cansado. Eu não estou dormindo bem. Porque se o adolescente ele acha que o que ele está sentindo não é relevante,
né? Se ele não quer, às vezes, preocupar a família, se às vezes os amigos ou a família demonstra que também pode estar frágil, que também pode estar sofrendo, ele se sente mais à vontade de falar sobre o que ele está pensando, sobre como ele está sentindo. Então, essa escuta e dizer, eu tô aqui, vai ser, uma relação, né? É bidirecional. E aí, a gente vai para o nosso terceiro. E aí, por meio dessa brecha, esse adolescente, você ofereceu a escuta, você vai comunicar isso, né? Eu tô aqui para ouvir. E aí você vai dizer, bom, como que se você anda triste, me conte mais sobre isso. Você vai desenvolvendo um diálogo de confiança para a E pessoa de falar, mas validação, né? validar Falo sempre assim, isso. é uma conversa de perguntas mais abertas para que ele vá te contando, né? Pra Isso, gente, você falou, tô aqui para ouvir, ele vai começar a sim. falar. E aí ele começa a falar. Às vezes ele não vai falar, tô pensando em me matar, não vejo mais saída, tô angustiado demais. Não, ninguém chega assim. É a confiança, às vezes você chamar o seu amigo num cantinho da casa, tentar, né, escolher um espaço, a família também. E aí você vai, me fala, você ando muito triste porque eu tô com medo de não acompanhar os conteúdos da escola, tô com dificuldade nessa disciplina. Tô com medo de reprovar de ano, o que minha família, né, vai pensar de mim? E aí você pode, bom, eu posso te ajudar, eu tô aqui. E evitar falas do tipo, tira isso da cabeça, né? Que é uma das coisas que a gente trabalha muito. Sim. Você vai superar isso, vai jogar Vai passar, videogame, vai fazer outra coisa, né? vai jogar videogame, Uhum. vai... Os pais, para de falar isso, tá chamando atenção. Não é assim. E quando a gente fala isso, como as coisas a gente trabalha lá nos grupos, se você fala, deixa isso, que pode até ter uma intenção boa. Deixa Uhum. isso não é bobagem, daqui a pouco essa pandemia vai passar. O que você faz? Qual que é o primeiro efeito? Corta a conversa. Porque se você está falando para mim, né, se meu amigo fala que Sim. você é bobo, que isso não faz sentido, o que eu falo? Sim. Nada. Nada. Eu sou uma pessoa, eu sou angustiada, eu sou ansioso, eu não me enquadro nessa sociedade, eu me sinto, você se Sim. exclui. Todos esses sentimentos, eu me sinto culpado, né? Você não tem a mídia, você não tem aí um, já não falando que eu não posso pensar em morte, tem muitos tabus relacionados a isso, você bloqueia o discurso. E aí você não dá chance para começar a construir esse vínculo de confiança e afeto até chegar, por exemplo, no adolescente e falar, não, já pensei, sabe, amigo, de me matar, de procurar outra coisa. E aí sim que a gente vem no último aspecto. Você construiu esse vínculo, você ofereceu disponibilidade, a escuta, Uhum. você, né, acolheu a escuta, sem julgamento, enfim. Se você perceber, não finja que não está acontecendo nada. A ideia é você, então, auxiliar a pessoa a encontrar ajuda. Sim. Né? A Se você não pedir, se sente, né? e de que modo, né? Então, senão a gente não vai ignorar essas falas. Então, você pode, por exemplo, você pode ajudar o amigo a procurar atendimento psicológico online, né? Há vários sites hoje que disponibilizam listas de atendimento. E os adolescentes às vezes têm mais jeito de achar isso do que a gente, mas até na nossa cartilha a gente colocou lá algumas listas. Então você pode ajudar, olha, você precisa de ajuda. Né? E você, se a pessoa, assim, se o adolescente falou que pensando em se matar tudo, você também não pode prometer segredo. Né? Não prometa segredo, porque você vai ter que buscar um adulto, né? Você vai ter que buscar alguém para falar sobre isso, Uhum. porque a vida da pessoa ela tá em risco. Não pode prometer isso, né? Uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, mas você vai acolher. Vamos lá, você pode, por exemplo, amigo, você quer falar isso para sua família? Eu posso ficar junto numa chamada. Vamos conversar juntos? Então, Para quem ofereça você quer falar, né? para Você quem que tem você... alguém Isso, da sua confiança que você... A cartilha, isso. pessoal, estão perguntando, está disponível no Instagram do Prodin. As cartilhas, são duas cartilhas da equipe da professora Vanessa, mas quem não conseguir acessar também pode mandar mensagem para nós, que a gente envia ou inbox ou por e-mail, tá bom? Uhum.
E aí, Então, muito importante essa fala, né, Vanessa? Assim, da gente também ver que a gente tem que estar ali, ficar ao lado, né? A gente não pode deixar isso, passar, né? não, nós temos esse que é o nosso compromisso com o laço social na nossa vida. Sim. As pessoas significativas pra gente, elas precisam apoiar. Se eu sou, sei lá, uma mãe, um pai que eu tô percebendo algo estranho, eu não tenho como lidar com aquilo, busca ajuda de outra pessoa. Uma irmã, um irmão, que vai fazer todo esse processo de escuta, de acolhimento e de buscar ajuda. Né? Se o desfecho final do suicídio é a prevenção, porque ele vai ocorrendo de um processo de um sofrimento onde a pessoa acha que ela não tem mais saída escapatória, ela quer acabar com a dor e não com a vida. Mas a vida sempre vale a pena. Então, assim, vai, busca grupos de WhatsApp, vou te ajudar a encontrar serviços online, vou ficar junto com você para você explicar para um adulto de confiança o que você está sofrendo. Eu vou estar lá, vamos fazer junto uma ligação, né, de grupo. Uhum. Então, lá nas oficinas a gente buscava, não finja que não está acontecendo nada, né? Busque a ajuda de pessoas que vão estar mais capacitadas, que vão dar um encaminhamento nisso. É assim que a gente vai agir na prevenção. É. E Né? a gente pode falar. A gente vai fortalecendo os nossos laços de confiança, de afeto, de carinho. Eu acho que é um dos aspectos importantes que o campo das habilidades sociais ele pode contribuir para esse fortalecimento desse nosso senso de pertencimento. Isso. Né? Muitos estudos sobre suicídio, nas suas diferentes concepções teóricas, quando a gente não se sente pertencendo a mais nada aqui, por que eu tô aqui? Minha vida não faz sentido, porque nada mais me importa, nada me prende aqui. Sim. E eu vou deixar essa vida. Então, quando a gente percebe que um amigo está escutando, está nos ouvindo, ou um membro da família vai te ajudar a encaminhar, mesmo que a família não consiga falar sobre isso, pela história de vida dela, né? As famílias têm que também entender isso, né? Também jogar muita cobrança. Ela vai, bom, meu pai, minha mãe não conseguem falar sobre isso, mas eles estão ao meu lado e estão me ajudando a encontrar um caminho. Maravilhoso, Vanessa. E assim, a gente tem muitas pessoas aqui 2 pedindo minutos para ajuda. acabar. Isso é muito gostoso, né? E quando é um adulto, são muitas coisas. A gente está pedindo aí, tem pessoas pedindo indicação de locais de atendimento gratuito. A gente tem nas cartilhas do Prodin, a gente tem os links, pessoal. Então, Sim. Tem as meninas. Tem um importante instituto de uma pesquisadora que fez por São Paulo, é a Vita Leri, e eles distribuem cartilhas para pais e para adolescentes. Está lá também no nosso material. E eles têm uma lista no site deles eles estão atualizando sempre sobre atendimento psicológico ou acolhimento online. É muito importante nesse momento nós buscarmos ajuda, busquem ajudas, né? Não menosprezem o que a gente está sentindo. A gente já está num período longo, não é? De isolamento, com muitas incertezas ainda na nossa vida. Então, muito obrigada, pessoal, por toda a presença de vocês. Aqueles Eu que que não agradeço imensamente. a gente teve várias questões e se a gente não deu conta aqui de responder, sintam-se abertos e à vontade de nos enviar essas colocações. A gente pode trazer aí outras reflexões, né? Vanessa, muito delícia ter esse encontro com você nessa manhã. Eu queria agradecer Obrigada, a eu você espero mais uma vez. ter conseguido atender as expectativas de uma live. Eu não conseguia ler as coisas. Foi um primeiro aprendizado. Foi muito bom, pessoal. E a gente vai estar juntas em outras jornadas também em breve, né? Vamos pensar em outros temas que tenham interesse de vocês e que a gente possa disseminar o conhecimento científico, toda a produção que a gente vem fazendo e que a gente possa principalmente apoiar adolescentes, crianças e adultos que estejam precisando desse acolhimento. Então, contem com a gente também, né, Vanessa? Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Com Então, eu certeza. queria agradecer mais uma vez e dizer que nós estamos aqui à disposição. Terça-feira que vem, pessoal,
eu vou estar também fazendo uma live, mas via webinário do YouTube. Tá? Então, queria convidar todos vocês a se inscrever para que a gente possa estar junto, falando um pouco sobre essa questão do ensinar as habilidades sociais, socioemocionais, habilidades de vida no currículo escolar.